mas não rotular essas pessoas de golpistas e terroristas, porque isso vai ficar marcado para todo sempre na vida deles. O que aconteceu no nosso país em 2013, senhor presidente, mais de 30 mil pessoas tentaram invadir aqui o Palácio do Planalto e não conseguiram. Em 2014, 20 mil pessoas tentaram invadir e não conseguiram. Em 2017, 35 mil pessoas tentaram e não conseguiram. E em 2023, menos de 4 mil pessoas fizeram essa arruaça toda. Então nós temos que descobrir o que houve. No nosso pensamento houve omissão, no nosso pensamento houve facilitação, e nós queremos que essa CPI haja de maneira justa, porque uma injustiça provoca crueldade e destrói a vida das pessoas. No demais, senhor presidente, deixo aqui a minha última palavra falando para todos os deputados e senadores de esquerda que é uma hipocrisia falar sobre democracia enquanto eles apoiarem os regimes de Cuba, Venezuela, Nicarágua, Coreia do Norte e até, por que não dizer, da própria China. Então, querem uma democracia aqui ou uma democracia parecida com a ditadura de lá? Senhor presidente, que essa CPI faça o trabalho dela e que Deus tenha piedade do Brasil. Muito obrigado, deputado Marcos Feliciano. Antes de passar a próxima oradora inscrita, que é a deputada Duda Salabert, a secretaria da mesa, claro que eu peço que essa regra seja observada apenas a partir da próxima sessão, mas a secretaria aqui do Senado pede para que eu faça o seguinte registro, que conforme o ato da comissão diretora número 14 de 2014, em seu artigo 1º, parágrafo 3º, só poderão ter entrada e permanência no plenário, na sala do café dos senadores, na tribuna de honra, na tribuna de imprensa, pessoas em traje de passeio completo, no caso paletó e gravata, ou vestimenta equivalente, uniforme militar, fardamento profissional ou trajes típicos alusivos à temática da sessão, quando for o caso. Então, obviamente que eu peço a todos que na próxima sessão em diante nós possamos observar esse procedimento. Deputada Duda, por favor. Muito obrigado, presidente. Bom dia, companheiros, companheiras. Primeiro, parabenizar o presidente pela eleição. Dizer que nós temos total confiança numa condução adequada e equilibrada do trabalho. Então, Vossa Senhoria representa muito bem o Congresso e temos certeza que os trabalhos vão ser bem conduzidos. Parabenizar também a senadora Elisiane Gama, que representa não só a bancada feminina, mas também o trabalho equilibrado pautado na justiça social. Bom, hoje inicia oficialmente a CPMI, que vai investigar a tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro aqui no Congresso Nacional. Mas o nosso mandato, presidente, está há semanas fazendo um trabalho hercúleo, cruzando dados entre investigados pelo STF, investigados pela AGU e prestação de contas eleitorais. E já chegamos a dados, no mínimo, suspeitos, que merecem ser explicados aqui, em que pessoas que atuaram no dia 8 de janeiro, destruindo essa casa, participaram de campanhas eleitorais de deputados de Minas Gerais eleitos, de candidatos a governo de Minas Gerais e outros parlamentares eleitos e não eleitos. Então, nós sabemos que quem foi preso no dia 8 de janeiro foram peixes pequenos. E nós temos que chegar nos tubarões, que são os mandantes, os articuladores e financiadores. E imagino eu que essa CPI chegará a dados surpreendentes. Porque, repito, pessoas que atuaram aqui no dia 8 de janeiro, tentando um golpe de Estado, quando fazemos os cruzamentos, vemos que essas pessoas atuaram ou financiando campanhas eleitorais ou trabalhando nessas campanhas de parlamentares que estão aqui agora, inclusive. Por isso, o nosso mandato está à total disposição para fazer um trabalho técnico e não pautado em emoções ou disputas partidárias, porque o que está em debate aqui é algo muito mais profundo, é evitar que se repita tentativa de golpe no Brasil, tal qual aconteceu em 64 e tal qual tentaram replicar, porém agora com um cunho fascista no dia 8 de janeiro. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputada. Com a palavra, o deputado Pastor Henrique Vieira.
Não está aqui. Com a palavra, estou aqui, senhor. Perdão, pastor. Aqui o microfone não estava ali. Perdão. Bom dia a todos e todas. Só vou pedir aqui um silêncio aqui atrás, por favor, só para eu poder falar. Obrigado. Não, pedindo respeitosamente. É você, porque, cara, você veio para provocar. Se puder, eu nem comecei a falar, senhor. Não, sem problema. Pode. Vossa Excelência será reposto. Deputados, senhores deputados, eu faço um apelo ao deputado Abílio. Deputado Abílio, eu faço um apelo a Vossa Excelência para que a gente possa continuar o trabalho. Vossa Excelência oportunamente terá a sua vez de falar e eu tenho certeza, também garantirei a palavra de Vossa Excelência. Enquanto isso não acontece, vamos ouvir respeitosamente a palavra de cada um dos nossos pares. Por favor, pastor. Vossa Excelência, eu peço que iniciemos do zero aqui a contagem do tempo do pastor. Obrigado, senhor presidente. Quero saudá-lo, saudar também a senadora Elisiane. Muito me orgulho a sua presença aí. Para nós, esta é uma CPI dos atos golpistas contra a democracia. E isso se expressou no dia 8 de janeiro. Mas no dia 31 de outubro, Bolsonaro não reconheceu o resultado das urnas e se iniciou um bloqueio de estradas no país inteiro. No dia 1º de novembro, há um vídeo de um deputado da extrema-direita inflamando o povo para ir à rua e chamando o presidente eleito Lula de narcoditador. No dia 12 de dezembro, na diplomação de Lula, houve pânico nas ruas de Brasília e militantes bolsonaristas tentando invadir a sede da Polícia Federal. No dia 24 de dezembro, teve uma tentativa de atentado à bomba contra o aeroporto de Brasília e um empresário bolsonarista acampado em QG do Exército é indicado como um dos autores. No dia 8 de janeiro, ônibus pagos por empresários bolsonaristas chegam a Brasília para provocar a depredação dos três poderes. E no dia 10 de janeiro, uma minuta de golpe é encontrada na casa de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro. Dia 8 de janeiro, no nosso entendimento, e essa investigação que com seriedade e coragem vamos fazer, é o sintoma final da lógica da extrema-direita. Um atentado contra a democracia, um atentado contra o resultado das urnas, e, na verdade, esse grupo político fala disso há muito tempo, inclusive exaltando ditadores, torturadores e o golpe civil-militar de 64. Só que tem mais um elemento que eu vou querer acrescentar a essa investigação: a participação de grupos fundamentalistas religiosos que capturam a religião para um discurso de ódio, de beligerância, de violência, de atentados contra a democracia. Qual a materialidade que existe entre determinadas lideranças fundamentalistas que manipulam a fé e a religião para estimular a violência e o atentado contra a democracia? Esse é mais um elemento desse repertório do ódio e do fascismo que nós queremos com seriedade investigar. Queremos chegar aos financiadores, aos idealizadores, aos executores, à organização disso dentro das redes sociais e, tristemente, dentro até mesmo de algumas igrejas. E, por fim, eu quero aqui, com respeito, também fazer a minha palavra de repúdio ao segundo vice-presidente, senador Magno Malta. A cada 28 minutos, um jovem negro é executado nesse país. Vinícius Júnior foi alvo de racismo na Europa e ele conseguiu ridicularizar isso com uma palavra profundamente racista. Entramos no... Muito obrigado, deputado pastor Henrique Vieira. Com a palavra, o deputado Eduardo Bolsonaro. Senhor presidente, a esquerda ela consegue se superar. Eleger um pastor para vir perseguir outros pastores, separando agora também a classe dos pastores, Márcio Feliciano, entre os fundamentalistas e os normais, que talvez sejam só aqueles filiados a partido de esquerda. É inacreditável o poder de divisão. Outro deputado da esquerda que me antecedeu veio falar aqui que eleitores de deputados que compõem aqui essa comissão estavam na Praça dos Três Poderes de 8 de janeiro. Logo, os deputados não mereceriam estar aqui e, por consequência, também devem ser condenados. Talvez para caçar uma cassação do bem, que deputados aqui sejam responsabilizados por todas as atitudes de seus eleitores. Será que a esquerda não se dá conta que esse canhão um dia pode virar contra ela?
ou melhor, que é muito provavelmente, tem gente que fala até que tem uma contagem regressiva para virar esse canhão contra a esquerda. Só que, como diz Lenin, né? Lenin, se for necessário mudar tudo aquilo que a gente disse para alcançar o nosso objetivo, assim nós faremos. Até se dizer, né, antifascistas, anticomunistas, ou seja lá o que for conveniente para a narrativa deles. Eu espero, senadora Elisiane Gama, que nós temos... Elisiane Gama, nós temos uma boa relação desde que Vossa Excelência era deputada, a gente consegue manter um diálogo aberto. Faço muito gosto que Vossa Excelência tenha sido escolhida a relatora dessa comissão, para que a gente possa seguir tendo essa boa conversa e não mergulhar num espectro ideológico e que vai impedir da gente fazer um bom trabalho nessa comissão. Qual o bom trabalho dessa comissão? É separar o joio do trigo. Meu Deus do céu, teve matéria da Revista Oeste falando que tinha gente infiltrada, pessoas filiadas a partidos de esquerda que estavam dentro da Praça dos Três Poderes. Será que essas pessoas merecem também ser largadas e trancadas no arcabouço, esquecidas a chave da prisão? Há relatos, e a gente tem que separar o joio do trigo para saber o que é fake news e o que é verdade, de mendigo que foi preso, de pipoqueiro que foi preso, uberista. A maioria daquelas pessoas ali nunca pegou em armas. A colocação do senador Magno Malta foi muito justa. Terrorista é Cesare Battisti, 4 homicídios qualificados, matou um pai na frente de um filho, deixou outro cadeirante. Me encontrei quando fui na Itália com o Alberto Torregiani, o cara está na cadeira de roda desde os anos 70, vítima do Cesare Battisti. Agora vamos olhar para aquelas pessoas que foram presas no 8 de janeiro. Será que seriam capazes de fazer tudo isso que um terrorista realmente fez? Essa banalização, ela não é conveniente a ninguém. A internet hoje está num clima onde quem discorda de mim é nazista, banalizando o nazismo. Se jogar no Google aí imagens, deram uma olhada nas imagens do que foi o nazismo, o cara deixava a pessoa definhar, e quando ela estava para morrer, empurrava ela numa vala com outras centenas. Isso é nazismo. Não é o coleguinha que discordou de você da internet, não. Então que Deus nos ilumine para nos dar sabedoria e a gente tenha serenidade aqui para apurar as omissões, os vândalos infiltrados e também, finalizando, presidente, as decisões... E também as decisões arbitrárias, advogado que não teve acesso aos autos, cliente que ficou incomunicável, não teve acesso a kit de higiene, mulheres que não poderiam ter acesso a absorvente, mães separadas de filhos e assim por diante. A nossa missão aqui é fazer justiça, presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado. Com a palavra, a senadora Damares Alves. Presidente, primeiro cumprimentar pela sua eleição, a nossa relatora também, mas eu quero trazer um recado mais aqui para os nossos colegas da seguinte forma. Nós temos uma lei nessa nação, uma lei recente, e a gente agradece a legislatura passada, sobre violência política contra a mulher. Apesar de eu e Elisiane estarmos em posições diferentes, nós vamos estar atentas, todas nós mulheres dessa comissão, a qualquer manifestação que configure violência política contra a mulher. Nesse sentido, também nas redes sociais, e aqui, como o Brasil inteiro está acompanhando, eu quero falar com a sociedade. Nós vamos respeitar a nossa relatora como ela não está naquela mesa por ser mulher, ela está naquela mesa porque ela é extremamente competente e que bom que é uma mulher. Então, eu quero fazer um apelo às redes sociais sobre o cuidado com as palavras, com as mulheres membros desta comissão e a mulher que está na relatoria. Segundo, senhores, nós vamos ter dias de muitos embates aqui. Mas eu quero lembrar aos senhores que essa comissão está sendo transmitida em horário livre. Televisões, inclusive, vão deixar suas programações para transmitir as reuniões dessa comissão. E, enquanto ministra da Mulher, eu também era ministra das Crianças, na outra comissão, na outra CPMI que aconteceu nessa casa, por alguns momentos eu quis acionar a lei da classificação indicativa, porque crianças estavam vendo espetáculos desnecessários. Então, eu vou estar atenta também às falas, às manifestações em respeito às nossas crianças no Brasil. Nesse sentido, deputada Duda, realmente peixes pequenos foram presos no dia 8.
crianças foram presas no Brasil no dia 9 de janeiro e a gente vai acompanhar as violações de direitos humanos que aconteceram em nome de defender a democracia. Eu acho que essa comissão, deputada Duda, poderá dar grandes contribuições para o Brasil sobre a garantia dos direitos humanos, inclusive de quem está sendo investigado, dos acusados. Então, nós vamos trabalhar nesse sentido. Eu já apresentei mais de 22 requerimentos à CPMI, vou apresentar mais uns 40 ainda entre hoje e amanhã. E aqui, Lisiane, a importância de termos você aí na relatoria. Nós vamos ter diligências com mulheres, nós vamos ao presídio, nós vamos falar com mulheres, a importância de termos mulheres nessa comissão. E nós vamos reivindicar, muitas vezes, a nossa condição feminina no trato, nas diligências, no trato com a testemunhas, mulheres investigadas que estiveram naquela mesa. Nós vamos estar atentos à forma como todas elas serão tratadas no depoimento, nas diligências. Então, é só para uma questão aqui de organização dos trabalhos daqui para frente. E bora trabalhar, o Brasil está precisando de respostas e creio que essa CPMI poderá dar as respostas que nós tanto estamos em busca. Parabéns, Lisiane, por estar aí na relatoria. Presidente, muito obrigado. Com permissão de Vossa Excelência, senadora Lisiane. Pois não, quem está falando? Desculpe. Eu queria só deixar aqui uma coisa, gente, assim, bem clara para todo mundo, né? Na vida existe luta em glória. Na vida existe algumas coisas que a gente não consegue. E eu quero dizer aqui para quem quer que seja, intimidação, constrangimento, podem até tentar fazer, eu não serei intimidada. Eu não estou aqui como relatora para agradar ou desagradar ninguém, eu estou aqui para fazer o meu papel e ter responsabilidade pública com o mandato que o Estado do Maranhão me mandou para cá. Então, que fique isso aqui registrado para todos e todas. Independentemente de quem quer que seja, o meu papel como relatora vai ocorrer, a minha posição vai ocorrer. No Maranhão, senadora Soraya, a gente chama algumas pessoas de rapadura. Eu posso até ser doce, mas eu sei ser dura também. Então, o meu trabalho vai ocorrer independentemente de opiniões, oposições, ou revoltas, ou descontentamento de quem quer que seja. Então, que isso fique bem registrado aqui para todos e todas. Com a palavra, o deputado Rubens Pereira Júnior. Senhor presidente, a criação de uma CPI, ela presume um fato certo. Então, nós temos um dado real, nós temos um fato concreto, nós temos a realidade que norteará os trabalhos da comissão. Entretanto, logo na primeira reunião, já fica claro que há duas teses. Uma tese de que havia uma movimentação pacífica e política criticando o governo do presidente Lula. Eles estavam andando na rua, olharam o palácio e disseram, bora entrar aqui. Deputado, eu peço silêncio ao plenário para ouvirmos o orador que está usando a palavra. A primeira tese, portanto, é de que era uma manifestação política contra o governo do presidente Lula. Mas a realidade derruba essa tese da manifestação política. Porque o que houve, de fato, foi uma tentativa de golpe de Estado. Não contra o governo do presidente Lula. Não para reclamar contra as políticas públicas, mas contra a sede dos três poderes na Praça da República. O ato do dia 8 não se restringe ao Palácio do Planalto. Este Senado Federal foi atacado, a Câmara dos Deputados foi atacada, o Supremo Tribunal Federal foi atacado e o Palácio do Planalto. Se não, vejamos algumas definições de golpe. O golpe de Estado é a derrubada ilegal do poder existente por um pequeno grupo de conspiradores que usam a estratégia de capturar repentinamente as instalações e as instituições nevrálgicas do Estado. Gasparetto, por exemplo, fala: golpe de Estado são características no momento em que grupos políticos de oposição extrapolam a legalidade e, por vezes, fazem uso da violência para derrubar um governo legítimo. É isso que aconteceu. Tanto é assim que, na segunda-feira, todos os governadores do país desceram a rampa em solidariedade aos três poderes. A realização da intervenção federal na Câmara dos Deputados foi na segunda-feira.
O plenário estava aberto, o Senado não estava aberto na segunda, teve que ser feito posteriormente. Portanto, o desafio desta comissão é fazer a defesa da democracia, a defesa das instituições, do Estado democrático de direito. Não é de governo A, é de governo B. E se a tese da manifestação política for aceita, tudo bem. Mas se de fato foi uma tentativa de golpe, ele foi planejado. Temos que saber quem planejou. Ele foi financiado. Temos que saber quem financiou. E temos que saber quem participou. Esse deve ser o principal objetivo dos trabalhos dessa comissão. Por fim, nunca é demais lembrar: o governo é vítima dessa tentativa de golpe. Não apenas o governo, mas também Câmara dos Deputados, Senado Federal, Supremo Tribunal Federal e a democracia. E o resultado final desta investigação tem que ser: mexer com a democracia é crime. Nós não abrimos mão da defesa inconteste, permanente, perene da democracia no país, e é a isso que cabe os trabalhos nessa comissão. Muito obrigado, deputado. Com a palavra, o próximo inscrito, deputado Rafael Brito. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, senhoras senadoras, senhores senadores, eu queria somente, presidente, nessa fala inicial, parabenizá-lo, dizer que franqueio muita confiança no trabalho de Vossa Excelência na condução dessa que, sem dúvida, é uma das comissões parlamentares mistas de inquérito mais importantes da história do nosso país. Da mesma forma, confio plenamente no trabalho da senhora senadora Elisiane Gama, que tem uma história muito grande dentro desse parlamento, e o seu trabalho e a sua história precisa ser respeitada por todos dessa comissão, senadora. E eu queria só complementar algumas falas. Muita gente já falou antes de mim, mas eu acho que a gente termina, tanto a oposição, quanto quem é do governo, quanto quem é independente, se unindo, senador Randolph, em uma coisa: o que a gente precisa aqui ao final dos trabalhos é afastar as narrativas. A narrativa de um lado, a narrativa do outro, porque narrativa já pressupõe algo que é contado por alguém. O que a gente precisa aqui, presidente, é mostrar à sociedade os fatos e punir os verdadeiros culpados. Concordo que a punição para tão somente o peixe pequeno não é justa. A gente tem que buscar quem financiou, quem organizou, quem está por trás disso tudo, mas isso não exclui a punição de todos os envolvidos. Que os peixes pequenos sejam punidos pelo crime que cometeu e que os peixes graúdos sejam punidos pelo crime que foram cometidos. Eu acho que esse deve ser o princípio e o trabalho dessa comissão. Muito obrigado, presidente. Boa sorte e agradeço a oportunidade. Muito obrigado, deputado Rafael Brito. Com a palavra, o deputado Evair Vieira de Mello. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, cumprimentar meu colega deputado Arthur Maia, dizendo que o seu histórico aqui nessa casa, com certeza, ele traz a grandeza para exercer essa função tão importante de presidir essa comissão, e cumprimentar aqui o meu colega parlamentar da bancada do Espírito Santo, senador Magno Malta. Eu quis a história que eu atuasse em duas CPIs e CPMI ao mesmo tempo aqui no Congresso Nacional. Sou membro lá da CPI do MST, esse movimento revolucionário antidemocrático que quer destabilizar a República Brasileira, reconhecido por eles mesmos, inclusive, que tem um forte alinhamento nas cozinhas do Palácio do Planalto e de seus ministérios, e naturalmente ser membro dessa CPMI do dia 8 de janeiro. Senhor presidente, dizem que prevenção e saneamento não dá voto. Posso dizer por isso que, inclusive, presidi aqui, junto ao Senado Federal, a comissão mista para o novo marco do saneamento básico, e vi a teimosia da esquerda brasileira e não resolveu o problema do saneamento básico brasileiro, naturalmente, nessa perspectiva que isso não daria voto. Prevenção também não. Eu que sou um parlamentar, que atuo muito ativamente com a defesa civil, com as questões das catástrofes climáticas, e naturalmente quero fazer primeiro um pedido aqui à nossa relatora, dado ao tempo muito exíguo aqui dessa CPI,
e, naturalmente, para que ela possa designar subrelatorias. O tema é muito grande, o prazo é muito curto e é impossível imaginar que ela também daria tempo até físico de completar um relatório completo desse período, não tendo subrelatorias. Portanto, faço pedido à nossa relatora para que considere realmente criar aí mais 2 ou 3 subrelatorias para que ela possa ser assessorada por colegas parlamentares. Mas quero destacar aqui uma linha que eu atuarei muito aqui nessa comissão, que é o crime de prevaricação. É quando os agentes públicos faltam com os deveres dos seus cargos. Podemos embutir aí, inclusive, no alinhamento, não sou jurista como Vossa Excelência, e até algum ponto o crime de responsabilidade. Quem está no cargo público, nós somos parlamentares, os ministros, o presidente da República, naturalmente nós temos informações privilegiadas. E eu vou numa linha que muita coisa poderia ter sido feita para que, se mantivéssemos a normalidade, não acontecesse o 8 de janeiro. Muito crime de prevaricação. Gente com informação privilegiada, viagens inesperadas de última hora sem programação oficial a longo prazo, como foi aquela ida do presidente da República a São Paulo. E uma viagem do presidente da República não se faz com uma corrida de Uber, né? A razão da sua saída de Brasília. E, naturalmente, muita gente do Palácio do Planalto que tinha informação privilegiada e nada o fez. E, estranhamente, vamos investigar por que a mudança de postura do governo. Muito obrigado, deputado Evair Melo. Com alegria, passo a palavra a esse querido amigo, deputado Espiridião Amin, ou senador Espiridião Amin. Seu amigo desde então. Eu quero, mais uma vez, cumprimentar o presidente Arthur Maia, renovar aqui a minha confiança e o meu propósito de ajudar tanto o seu trabalho quanto o trabalho da senadora Elisiane Gama. Eu que já fui lobista para ela ser relatora, ela sabe disso. Eu fui lobista para ser relatora, ou não foi? Foi. Então, estamos na mesma página. Então, é com muita alegria. Minha extrema admiração e respeito. E a minha alegria, muito grande por você, tanto musical quanto em prosa. E desejar que ela saia bem, que honre o mandato que agora é acrescido por essa missão. Quero estender esse cumprimento ao senador Cid Gomes e ao senador Magno Malta. Eu não fiz nenhuma objeção que arranhasse o relacionamento pessoal que tenho com ambos. Fiz uma observação de natureza regimental. Procuro ser zeloso até para me autoconter. Já agradeci o gesto de grandeza de reconhecimento do senador Randolfo, portanto estamos zerados. Mas temos que ficar na mesma página, não zerados. Tudo que se disse aqui é fruto da convicção de cada um. E a nossa convicção ainda tem um condicionante: nós temos um partido político. Nós não somos neutros. Agora, temos que ter conduta, especialmente o presidente, que seja de equilíbrio, já que existem vertentes, narrativas e convicções diferentes. E para colocar tudo na mesma página, sem revogar nenhuma, eu digo: os atos cometidos que estão sendo investigados terão que ser investigados por nós também. Eu vou pedir do meu tempo. O segredo de confissão que está lhe sendo contado vai ser descontado do meu tempo. Eu respeito muito o confessionário. Então, só interrompo. Vossa Excelência está certo. Vossa Excelência está certo, senador, por favor. Eu quase fui jesuíta, mas nunca gostaria de ter sido confessor. Porque eu não sei se eu sei guardar segredo. Só quero dizer o seguinte: quando, já que estamos falando dele, o confiteor, senador Elisiane, abrange pensamentos e palavras, atos e omissões. Eu apresentei 3 requerimentos já. E um deles focaliza claramente a para não investigar. Nós recebemos o relatório
do GSI no dia 20 de janeiro. O Ministério Público só pediu isso ao ministro Alexandre Moraes, que é o coordenador dessas investigações, em abril. E o ministro Moraes, que é muito rápido, só mandou pedir o relatório em maio. Maio agora. Neste relatório, cujo sigilo eu peço pela quinta vez para que seja quebrado, e já foi divulgado, tomem nota, às 19h40 do dia 6 de janeiro, todo o sistema brasileiro de inteligência, 48 agências, recebeu a seguinte notícia: haverá invasão do Congresso Nacional. Dia 6 de janeiro, 48 agências, vamos chamar de 48 caixas postais com as suas sucursais. A Polícia Federal é contada uma vez só. Os seus 28 departamentos estaduais e distrital não está nesse conto. Polícia Rodoviária Federal, Célula Integrada de Inteligência do Ministério da Justiça. Célula Integrada de Inteligência. Então, nós também temos o dever de investigar as omissões, porque tanto a investigação do Supremo quanto a do Distrito Federal não estão sendo ágeis. Pelas datas que eu já apresentei, isso está bem claro. Então eu concluo dizendo que respeitemos as narrativas, as convicções, mas não nos esqueçamos da última confissão do confítel. Palavras, pensamentos, atos de vandalismo, pode botar o adjetivo que quiser, mas não esqueçamos das omissões, porque as omissões são tão criminosas quanto as ações. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Espiridião Amin. Com a palavra, o deputado Marcel Van Hatten. Com a palavra, o senador Marcos Duval. Vou tentar ser breve. Primeiro, eu queria falar para a colega Elisiane Gama que não é nada pessoal, absolutamente. Sei da competência sua, isso é notório, mas aqui eu coloquei a questão da parcialidade. Da mesma forma que as pessoas diziam que eu tinha já um resultado que eu já venho investigando desde o dia 9, eu também achei que eu poderia ser parcial e não coloquei meu nome para ser relator. Era só essa questão. Eu achava que seria interessante até a escolha de uma outra mulher para estar, por conta da parcialidade da amiga Elisiane Gama, com o ministro Flávio Dino, que no dia 9 de janeiro, dia seguinte, eu mandei um ofício para o ministro Flávio Dino, está aqui a cópia, que eu perguntei assim: quais as ações foram adotadas pelo ministro da Justiça ao receber, no dia anterior ao ataque, o seguinte alerta do Sisbin: convocações para ações violentas e tentativas de ocupações de prédios públicos, principalmente na esplanada dos ministérios. Mantém-se convocações para ações violentas e tentativas de ocupações de prédios públicos. Isso no dia 9, dia seguinte. Eu já tinha essa informação exatamente porque quem presidia a SECAI é o senador Espiridião Amin, e nós tínhamos acesso ao relatório da BEM. Então, como tem aqui a questão da omissão do ministro, aí a minha posição foi exatamente essa, a questão da parcialidade. Outro fato, estão soltando, porque o senador está respondendo. Eu estou respondendo no STF porque eu denunciei o ministro Alexandre de Moraes por parcialidade, porque ele, como relator, ele não deveria ter feito certos atos que estão nos autos, e como ele fez, eu denunciei à PGR e ao STF o ministro Alexandre de Moraes, pela parcialidade dele nos inquéritos dos atos antidemocráticos. E aí, é lógico que por revanchismo, ou política ou ideológica, ele me incluiu nesse inquérito que para mim é apenas a fumaça. Mas eu vou tentar fazer o meu trabalho aqui, vou tentar ver se tem como fazer recursos no STF para
a troca da relatora, não pela pessoa da senadora Elisiane Gama, deixo claro aqui, mas pela parcialidade, porque só vocês verem a última presença do ministro Flávio Dino no Senado, ela estava sentada na mesa ao lado dele. E é só botar no Google que vocês vão ver um histórico de muitos anos de relacionamento. Então eu acho que a parcialidade, da mesma forma que eu me coloquei parcial, eu acho que ela poderia também se considerar parcial e colocar outra senadora no lugar, que eu acho que a mulher precisa sim estar aí representando todas as outras. Obrigado, presidente. Muito obrigado, senador Marcos Duval. Nós temos ainda 10 oradores inscritos e, nesse momento, eu encerro a lista de inscrições. Com a palavra, o próximo inscrito, que é o senador, o deputado Duarte. Senhor presidente, bom dia a todos e todas. Começo a minha fala parabenizando Vossa Excelência pela eleição, pela presidência, pela estabilidade que trará para os trabalhos dessa casa, ao senador Magno Malta, à senadora Elisiane, e destacar aqui a forma democrática como essa mesa ela foi construída. Nós percebemos aqui uma senadora do PSD, o deputado do União Brasil, senador do PL, senador do PDT, ou seja, há a presença de partidos diferentes, de ideologias diferentes. Isso é muito importante para a isenção técnica dessas investigações. Destaco também a importância da senadora Elisiane na condução dessa relatoria. Senadora Elisiane, que eu conheço muito bem, sei da experiência, inclusive nas investigações que realizou em outras CPIs, como, por exemplo, a CPI da Covid, a CPI que combateu o abuso ao direito da criança e do adolescente, a CPI que combateu os pedófilos criminosos e fizeram com que eles fossem punidos com todo o rigor que a lei prevê. E destaco que meu coração está em alegria com a formação dessa mesa, pois a Bíblia nos ensina no livro de Provérbios 29, quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o ímpio domina, o povo padece, sofre e geme. E essa responsabilidade recai sobre os nossos ombros. Que deixemos de compartilhar aqui nessa casa teses folclóricas, teses que não têm respaldo na lei e de nenhum documento. São feitas afirmações alegando suspeição que não tem presença, não tem fundamento sequer no Código de Processo Penal brasileiro. O comportamento de alguns parlamentares aqui demonstra, sim, o medo dessa investigação. E, infelizmente, o que nós estamos percebendo são deputados, são parlamentares de extrema-direita querendo criar obstáculo para o início desse trabalho. E é por essa razão e nesse sentido que eu peço a Vossas Excelências, aos nossos senadores, aos nossos deputados, que possamos trazer estabilidade a esse trabalho, sem qualquer tipo de intenção de criar obstáculo. Nós precisamos investigar e combater a corrupção, combater aqueles que descumpriram a lei, demonstrar que o crime não compensa. Não vamos permitir que aqueles que tentam, através de cargos públicos, através de mandatos, encontrar escudos para a não punição dos seus crimes. Nós vamos mostrar, por meio dessa CPI, que o crime não compensa, que ninguém está acima da lei. Vamos buscar, vamos identificar e punir o mais rápido possível quem financiou, quem instigou, quem de algum modo se omitiu e deixou que vítimas tivessem seu patrimônio, a sua vida, de algum modo atingida. Quero aqui, por fim, senhor presidente, para concluir, sublinhar também que aqueles que aqui defendem as Forças Armadas, os policiais militares, que nesse momento possam unir forças. E lembremos aqui as dezenas, centenas de vítimas, policiais militares, inclusive dessa casa. Não foi só invasão ao Palácio do Planalto, mas também o Senado foi invadido, a Câmara de Deputados foi invadida, o Supremo Tribunal foi invadido. Foi, sim, um ato terrorista contra a democracia, contra as instituições de justiça. E é por essa razão que eu convoco todos para que possamos agir com responsabilidade. Lembro aqui a policial militar Marcela Pino, que foi jogada de uma altura de mais de 3 metros, quase perdeu a vida. Basta chamar aqui para depor nessa casa o subtenente Beroaldo. E é por essa razão que peço a Vossas Excelências que, sem qualquer tipo de
paixão ideológica que possa trazer às vossas excelências a cegueira. Sem qualquer tipo de argumento, sem fundamento. Ora, tem aqui, nessa CPMI, deputados que são sim investigados, que de acordo com o Código de Processo Penal não deveriam estar aqui. Mas nós não levantamos essa questão de ordem. Tem aqui nessa casa deputados, senadores, que são filhos do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. E em nenhum momento nós levantamos questão de ordem aqui por qualquer tipo de relação consanguínea para impedir as investigações. Nós queremos que essa investigação aconteça o mais rápido possível e possamos, sim, dar voz àqueles que não são vistos e, nesse momento, não estão sendo lembrados. Vamos lutar por justiça e não vamos desistir do Brasil. Muito obrigado, deputado. Com a palavra, o deputado Sargento Gonçalves. Senhor presidente, bom dia a todos. A minha oração a Deus é que essa comissão ela cumpra o esperado, que é trazer luz à escuridão, é trazer a verdade à tona. Conhecereis a verdade vos libertará. Que esse texto ele seja colocado em prática por essa comissão, pastor Marcos Feliciano. Infelizmente, após ouvir a fala do colega aí parlamentar, é bom trazer a memória de que quem não queria essa CPMI durante todo o tempo, ou pelo menos até a CNN trazer à tona as imagens do Palácio do Planalto, era a esquerda. Eu quero saber, e eu pergunto aqui, se algum deputado, algum senador do PT assinou a CPMI. Eles não queriam essa CPMI. Então, quem realmente quer a verdade, quem realmente está em busca da verdade, independente, senador Magno Malta, de que lado esteja o sujeito que cometeu o crime de vandalismo, depredação do patrimônio público, que pague pelo crime cometido, porque nós não temos bandido de estimação. Não temos bandido de estimação. Agora, o que não podemos aceitar são as injustiças que cidadãos brasileiros sofreram. Que haja a individualização das penas, dos crimes cometidos, porque eu, com 18 anos, atuando na segurança pública, eu, por diversas vezes, conduzi 10, 15 bandidos para a delegacia, a maioria saía pela porta da frente antes do policial. Antes que eu saísse, o bandido saía, porque devido à individualização da pena. E porque cidadão que estava lá no QG, a quilômetros de distância daqui, que não participaram, tem informações de cidadãos que chegaram aqui após os atos. E porque cidadãos foram injustiçados, presos. Então temos que fazer justiça sim, sem paixão ideológica sim. É necessário. E por isso que eu rogo a Deus que essa CPMI ela possa agir de forma transparente, senhor presidente. Que Deus o abençoe, dê sabedoria ao senhor e aos demais membros dessa comissão. Não sou membro titular, não sou membro suplente, mas pretendo estar acompanhando de perto, enquanto cidadão, enquanto parlamentar, com muita responsabilidade, para que nós possamos dar uma resposta ao povo brasileiro. Sobre a nobre senadora parlamentar e a relatora, é bom nós trazermos aqui. Há uma necessidade sim de se respeitar. Eu costumo dizer, dentro de uma guarnição de polícia, seja mulher ou homem que esteja vestindo aquela farda, é o policial. Não tem sexo policial. E eu acho que aqui assim também deve proceder. Independente de ser mulher ou homem, se está aqui como parlamentar, deve ser respeitado. Agora, precisamos também ter a serenidade de entender de se há uma contradição, se há uma opinião divergente. Se de repente, como colocou bem o senador Marcos Duval, de repente a possibilidade da parcialidade, isso não significa dizer que é uma violência política contra a mulher. Apenas está trazendo fatos como poderia ser contra um homem ou qualquer outra pessoa. Então é bom termos esse bom senso. Muito obrigado, deputado. Com a palavra, o deputado Nicolas Ferreira. Presidente, boa tarde. Primeiro, cumprimento o senhor. Espero que essa casa aqui tenha uma boa condução, essa comissão tenha uma boa condução pelo senhor. Cumprimento também meu amigo senador Magno Malta pela segunda vice-presidência. Eu ouvi aqui da esquerda com relação a ter um trabalho técnico, na qual inclusive eu vim aqui para poder fazer e deixar de lado narrativas. Contudo, nesse pouco tempo aqui de CPMI já foram levantados 5. O primeiro com relação às pessoas que estavam na porta do quartel, as colocando como se fossem terroristas, baderneiros, sendo que isso não é historicamente da direita. E segundo, que estavam ali de forma pacífica, ordeira, pedindo ali uma indignação por conta do que de fato aconteceu, de ter um ex-condenado na presidência. Agora, é algo bastante diferente do que aconteceu dos 580 dias que os petistas ficaram em frente à Polícia Federal. E por um motivo
muito pior, que é para poder saldar um condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, se não me engano. E então essa narrativa cai por terra para tentar descredibilizar aquelas pessoas patriotas que estavam ali de forma odeira. Segunda narrativa com relação aos investigados. Tentaram descredibilizar aqui o deputado André Fernandes por ser investigado pelo STF. Horas. Nós sabemos que hoje não há conhecimento jurídico, há relacionamento jurídico. Então, se for falar de investigação, o PT está lascado. Porque só no governo de transição são 67 que estão investigados. Então, peraí, e outra, não é investigado por uma perseguição política, é investigado por lavagem de dinheiro, esquema de corrupção, peculato. Então, peraí, não fala de investigação, que senão o negócio vai ficar feio para vocês. A terceira narrativa, de que os eleitores do dia 8, de alguns deputados, estavam nos atos do dia 8, dizendo que se tem eleitor lá, aqui o deputado não pode nem estar aqui, e inclusive deve ser condenado. Se for levar essa mesma narrativa, presidente, o PT também está lascado. Porque se for considerar os crimes que o PT cometeu, o Lula é o primeiro então a ser condenado novamente, porque se o político responde pelo crime do seu eleitor, então realmente a coisa fica complicada. Agora, a gente precisa levantar aqui uma outra narrativa, que é com relação aos terroristas. Se no dia 8 tiver alguém com o currículo de um César Battisti, se tiver com o currículo ali do Nicolás Maduro, do Hugo Chávez, a gente vai condenar, se tiver ali essa exceção. Mas muitos inocentes ali não têm o currículo, ou se não, né, porque o Lula não tem currículo, o ditador não tem currículo, tem ficha criminal. Tiver a ficha criminal dessas pessoas, a gente vai condenar. A gente não vai fazer igual o Lula que vai virar amigo. Para concluir, presidente, porque vai finalizar meu tempo. A gente não vai se tornar amigo. Então, quero deixar aqui bem claro que foram vocês que levantaram somente 5 narrativas no primeiro dia de CPMI. E diferentemente de que muitos da esquerda, ninguém levantou questões técnicas, eu quero deixar uma questão técnica aqui, presidente, de que quando eles nos acusam de que nós vamos fazer tumulto, horas, os 4 últimos anos ficaram nos chamando de genocidas, terroristas, fascistas, negacionistas, homofóbicos, transfóbicos, e agora estão pedindo para nós não causarmos tumulto. Falar a verdade é causar tumulto? Se for, eu realmente vou causar tumulto. E a oposição também vai causar tumulto. Então, tumulto é isso. E, por fim, fiz aqui requerimentos de 4 convocações, 4 requisições de imagens e um pedido da íntegra da CPMI do DF. Isso sim é fazer oposição de verdade técnica. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado. Com a palavra, o deputado Maurício Marcon. Senhor presidente, muitos agradecimentos foram falados aqui, tapinhas nas costas, mas eu queria parabenizar o povo brasileiro. Se não fosse o povo brasileiro, essa CPMI não estaria acontecendo. Noticiários falaram que o governo despejou bilhões, milhões, cargos e tudo que foi possível para que essa comissão não acontecesse. E agora temos que ouvir o colega Nicolas, que ele sim defendem, participam e que nós somos os golpistas. Golpismo é não querer investigar, implementar uma narrativa construída que minutos depois quiseram desconstruir. Eu quero que marginais estejam na cadeia, mas senhorinhas que estavam caminhando junto a outros sejam inocentadas, que suas tornozeleiras sejam retiradas e que sua vida seja devolvida, a sua honra construída ao longo de toda uma vida, como tantos casos existem. E que também, senhor presidente, que ministros que rasgaram a Constituição para prender por crime coletivo também respondam por eles. Ou aqui a gente vai escolher quem está errado e quem está certo? Existem ministros que condenam parlamentares, que condenam pessoas que nada tiveram a ver com os atos. Então eles que respondam pelos tais crimes coletivos. Essa CPMI é fruto de um esforço hércule do povo que cobrou seus parlamentares para que não retirassem assinaturas por troca de emendas. E já aproveito esse momento para convocar as pessoas de bem, que realmente defendem a democracia, não da boca para fora, para que no próximo dia 4 estejam nas ruas, exigindo que a justiça
a liberdade que tanto é vilipendiada nessa casa através de projetos de censura e a democracia verdadeira possam ser respeitadas. Dia 4/6 eu vou exigir que ministros respondam também por seus atos e que cumpram a Constituição e que senhorinhas que trabalharam a vida inteira para construir esse país não saiam como criminosas. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado. Com a palavra o senador Cleitinho. Presidente, boa sorte para Vossa Excelência. Lisiane saiu e desejar boa sorte para ela. Meu líder Magno Malta. Quero ser bem breve e objetivo aqui e deixar uma reflexão. Ô Magno, já pensou se entra na sua casa e quebra a sua casa e rouba a sua casa? A polícia chega para lá, chega para você e fala assim, me dá as imagens que eu vou investigar. E você vem e fala assim, não quero não precisa mexer com isso não. Eu não quero ser investigado, não precisa não. Então já começou assim, já começou errado. Agora eu quero ser bem direto aqui e ser justo, porque meu pai me ensinou isso, é criação, é ser justo. Quem financiou, quem que quebrou, vai ter que pagar, independente de que lado que esteja. Como você disse, eu não tenho bandido de estimação, errou, tem que pagar. Certo é certo, errado é errado. Agora, se teve omissão também, terá que pagar. Agora, o meu foco maior aqui é nos inocentes. Porque se eu conseguir aqui a CPMI provar que teve 5 inocentes, 100 inocentes, 1000 inocentes, a gente vai ajudar essas pessoas. E tem inocentes, eu vou provar. Numa situação que eu vou provar para vocês aqui. Quando o Flávio Dino, o ministro Flávio Dino, esteve aqui, na audiência aqui no Senado, eu relatei para ele a questão dos ônibus. E ele pegou, se sensibilizou, falou, Cleitinho, faz o seguinte, leva esse pessoal lá no Ministério para mim. Peguei e levei um representante desses ônibus. Escutei um deputado falando aqui que todos os outros foram financiados. Mentira. E eu provo isso e vou provar. E ele já provou isso para o Flávio Dino. Esse representante, um proprietário dos ônibus que teve, ele contou lá para a gente lá que ele simplesmente alugou esse ônibus para o pessoal que veio aqui dia 8. E que no dia 1º da posse do Lula ele alugou também. E aí? Ele é inocente. E vamos lembrar, gente, que ônibus são de pessoas. São mais de 100 ônibus que foram apreendidos. São trabalhadores que estão sem poder trabalhar. Aí, na conversa com o Dino, presidente, o Dino se sensibilizou e comprometeu que ia encaminhar para o STF para poder liberar esses ônibus. Os ônibus estão sendo liberados. Então é eu que estou errado? Então será que não tem inocente nessa história, não? Tem inocente e eu estou aqui para eles. E a gente vai provar isso. Muito obrigado. Muito obrigado, senador. Com a palavra agora o meu colega aqui de mesa, o vice-presidente senador Magno Malta. Senhor presidente, outras pessoas estão inscritas e vão falar. Eu só quero dizer que ninguém vai me intimidar. Ninguém. Criaram uma narrativa com má vontade ou de propósito. Eu fiz uma analogia. Eu sou um homem negro. Sou pai de uma negra. E se vocês batem no peito hoje e tem um presidente da CDH com 3 mandatos de senador, Paulo Paim, negro, nas 2 campanhas dele, eu larguei a minha para ir ao Rio Grande do Sul fazer a dele. Recebi ele na minha casa de recuperação de drogados. Eu não precisava contar isso aqui. Com um filho. E ele lá ficou hospedado. Admirado, senador Chico Alencar, da obra de... profetizei, pô. Tu já tentou uma vez, quem sabe no outro dá certo. Viu, deputado? Vossa Excelência que fez uma referência tão respeitosa a mim, eu estou me dirigindo aos desrespeitosos agora. Eu sou pai adotivo de uma criança com síndrome de Down. Eu sou pai de uma negra. Eu sou negro. Sou filho de negra. Fiz uma analogia para defender o Vini Júnior. Não é má vontade, é mau caratismo mesmo. Mas ninguém vai me impedir. Ninguém vai fazer graça e achar que vai me amedrontar. Porque não vai. Não vai. Quando jogaram uma banana para Daniel Alves, no Real Madrid, senadora Damares, Daniel foi lá e desmoralizou eles. Pegou a banana e comeu. Eles se calaram.
Eu estava fazendo uma analogia, porque sou um homem respeitador. Nunca desrespeitei ninguém, nem oposicionista. Mas os covardes atacam e pegam voo em seguida. Mas eu quero dizer uma coisa: ninguém me intimida, não. Medo eu conheço de ouvir falar. Nunca fui apresentado. Ninguém pense. Eu sou um homem que deixei um legado nesse país de luta em defesa das crianças, em defesa da vida, em defesa de valores. Comandei a maior CPI da história desse país. Meu vice-presidente era Fernando Ferro, Pernambuco, do PT. E juntos construímos para o Brasil o maior enfrentamento ao narcotráfico desse país. Sempre fui respeitoso e respeitoso serei. Hoje, a jogatina que está prestes a ser aprovada, aliás, um embate será dado, eles davam como aprovado também, o meu grande aliado, para não se aprovar a jogatina no Brasil, foi o senador Randolph. Havia um voto em separado meu e dele. Eu quero dizer a essas pessoas que aprendam a conviver e respeitar. Porque se for na base do desrespeito, nós não chegaremos a lugar nenhum. E eu aceitei essa posição. Está aqui o deputado Arthur Maia, reunido ali dentro com o Jacques Wagner, líder do governo, e com o nosso líder Rogério Marinho. Para que aqueles que estão sendo atacados de forma leviana, presos, encurralados, sem ter conhecimento do crime que cometeu, tem alguém que possa representá-los. Porque estão dizendo que não vamos fazer narrativa e fazem narrativa. Não vão atacar as pessoas e atacam as pessoas. Eu sou um homem que sempre lutei causas, sempre lutei bandeiras. Mas tem pessoas que são contra as minhas bandeiras. O que é que eu tenho que fazer com essas pessoas? Respeitar. Essa é a regra de conviver. E eu exijo ser respeitado. Porque se o esquema é intimidar, focaram no cara errado. Muito obrigado, senador Magno Malta. Com a palavra, o deputado professor Paulo Fernando. Senhor presidente, queria cumprimentar a mesa em nome do meu amigo senador Magno Malta, legítimo representante da minoria. E, inicialmente, eu queria cumprimentar o autor do requerimento, o deputado André Fernandes, cearense, conterrâneo aqui do meu amigo Girão, pela intrepidez, porque ele suportou a pressão governamental que usou de todos os expedientes para que parlamentares pudessem retirar as assinaturas. E na condição de advogado, eu queria que também fosse apurado nessa CPI as inúmeras violações das prerrogativas dos meus colegas advogados, que muitos não tiveram acesso aos autos, foram impedidos de falar com seus clientes, e mediante o silêncio obsequioso da nossa OAB, que no passado já foi tão atuante. E tenho certeza que a presidência dessa CPI assegurará aos meus colegas advogados que atuarão na defesa dos seus clientes quando das oitivas. E queria mandar um recado aos familiares dos presos que nos acompanham pela TV Senado, que eles possam ter a certeza que essa CPI conduzirá os trabalhos no sentido de apurar quem realmente atuou como vândalo, os infiltrados de esquerda e de direita, aqueles que eram apenas meros curiosos, turistas e aqueles patriotas inocentes, muitos deles, inclusive, impedidos de receber assistência religiosa no presídio. Então, queria dizer que espero que o presidente e a senhora relatora possam atuar com isenção e imparcialidade, atributos que faltam a muitos magistrados desse país. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Paulo Fernando. Com a palavra, o deputado Chico Alencar. Obrigado, presidente Arthur Maia. Parabéns pela direção desses trabalhos. Quando há acordo, nós temos que respeitar, tendo participado desse acordo, portanto, nenhuma restrição à composição de vice-presidência e relatoria dessa CPMI, que, como Vossa Excelência destacou,
não vai fazer trabalho da Justiça, do Ministério Público, da Polícia Federal. Não. Nós temos essa conduta fundamental parlamentar, que é trazer à luz, dar publicização à investigação que, dentro das nossas atribuições, vamos fazer. O PSOL, em janeiro, na legislatura passada, começou a recolher assinaturas para uma CPI, daquela tentativa de golpe de 8 de janeiro. Não prosperou. Consideramos equivocada a postura do governo, que apoiamos, de segurar, deixa para lá. Não, tem que investigar. Há um espaço e uma exigência democrática do parlamento apurar, porque ele, inclusive, foi uma das 3 vítimas. Nós vamos aqui, o tempo todo, convidar para uma presença permanente nessa CPI de Sua Excelência o fato. Toda sessão, o fato tem que estar aqui. E o fato é concretíssimo, como pede uma CPI. Invasão e depredação dos prédios dos 3 poderes no dia 8 de janeiro. O Brasil tem um golpismo histórico, né? Só na República Nova, a partir de 1930, a gente pode elencar o putsch integralista de 38, 55 contra Juscelino, 64 que instaurou um regime autoritário, 68 o AI-5, pacote de abril de 77, vai por aí. A nossa democracia é uma plantinha frágil, volta e meia golpeada, e sempre nesses episódios houve ou participação ou tutela militar, o que depõe contra as Forças Armadas. Felizmente, há militares que têm essa consciência cidadã do seu papel, que não é tutelar a sociedade civil. Temos o golpismo recente, imediato, elogio à tortura, direitos humanos que eu vejo agora muitos defensores, felizmente, antes a tardinha do que nunca, pedidos de intervenção militar. Os acampamentos são legítimos, de quem quer que seja. Agora, pedir intervenção militar, ainda dizendo que é constitucional, é golpismo, sim. O acampamento aqui de Brasília, em frente ao Forte Apache, foi incubadora... Um segundinho. Do ato terrorista de colocar explosivos num caminhão de combustível para levar para dentro do aeroporto JK. Isso é gravíssimo. A minuta de golpe lá na casa do Anderson Torres, isso tem que ser investigado. Portanto, encerrando, nós queremos apurar aqui os financiadores, os incentivadores, os facilitadores e os executores. Isso é a democracia que pede, e eu tenho plena confiança que nós conseguiremos isso. O pessoal aqui está para colaborar nisso. Sua Excelência, o fato, sem fake news, e acabar com essa guerra de narrativas que não se sustentam. A realidade é maior que todos nós. Obrigado. Muito obrigado, deputado. Com a palavra, o deputado delegado Ramagem. Muito obrigado, senhor presidente. É uma felicidade ter o senhor na presidência desses trabalhos. Cumprimentar toda a mesa pela eleição. Nós viemos realmente imbuídos desse acordo de ter o senhor, deputado Arthur Maia, como presidente dos trabalhos, mesmo ciente que o senhor integra um partido que faz parte do governo, mas nós conhecemos sua história, a sua pessoa, sabemos que não terá lados, mas trabalhará pela instrução, pela elucidação que todos nós queremos. A partir daí, o que nós vimos na mesa com respeito aos senadores, houve um predomínio, sabendo que todos nós somos parlamentares, houve um predomínio de senadores na mesa. O senador Magno Malta, que é de oposição, na segunda vice-presidência, mas depois da presidência, as duas funções mais importantes estão também com senadores, a senadora Elisiane Gama, que eu saúdo, e o senador Cid Gomes, que saúdo também para os trabalhos, mas integram partidos que integram o governo.
Nesse sentido, eu venho pedir o compromisso do senhor presidente, e de toda a mesa, pela isonomia e pela parcialidade e pela proporcionalidade partidária, que já há requerimento nesse sentido, que se faça subrelatorias para auxiliar a relatora. Isso é de praxe em diversas CPMIs. E, nesse sentido, que haja uma divisão, um predomínio de deputados. Mais ainda que, como nós sabemos que a senadora Elisiane Gama e o senador Cid Gomes, nas posições que estão de tamanha importância, mas que não assinaram o requerimento de abertura dessas CPMIs. Portanto, que seja fundamental que as subrelatorias tenham deputados ou parlamentares necessariamente que tenham assinado a abertura dessa CPMI. Além disso, nós queremos que seja discutido amplamente o plano de trabalho, para que essa CPMI tenha realmente eficiência e eficácia. Senão, senhor presidente, não passará de uma comissão que irá procrastinar, talvez defender o governo e não chegará à defesa da verdade que todos nós queremos. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado. Com a palavra agora o deputado Abílio Brunini. E lhe garanto, deputado, que eu zelarei pela sua fala como o fiz pelos outros senhores parlamentares. Não, tive que buscar os superpoderes para participar aqui. Os poderes, os poderes regimentais, né? Os poderes regimentais. Bom, primeiro é importante colocar o seguinte: essa CPMI que surgiu a partir de um pedido do André, para que a gente pudesse investigar os atos do dia 8, ao meu ver, parece que está indo por goela abaixo, ou por onda abaixo, como vocês conseguem dizer. Parece uma grande marmelada, ou uma chapa branca, vou dizer. Por mais que o Magno Malta esteja aí compondo como segunda vice, eu já até imagino o momento, Magno Malta, que o Cid vai presidir essa comissão junto com a relatora do lado deles. Vai ser uma comissão para apoiar as narrativas deles. E você vai ter muita dificuldade de conseguir impor um posicionamento a favor das pessoas de bem que estavam ali, levada de gaiato dentro da situação. Eu, desde o começo, desde o segundo dia que a gente teve uma reunião do PL aqui, eu já disse que o Exército tinha traído o povo brasileiro, desde o segundo dia pós-eleição. O Exército traiu o povo brasileiro e tinha dito isso, e falei para as pessoas, não vá para frente do Exército, não vai resolver nada. Eu disse isso. Fui muito questionado, fui muito atacado em relação a isso, e sempre disse, não é o Exército o caminho é os meios que a gente teria outros meios, mas o Exército não faria nada. Boa parte desses generais estão preocupados com seus cargos super remunerados e os seus superpoderes diante das Forças Armadas. E esses generais também não representam a base do Exército, o povo que trabalha, os coronéis, os cabos, os capitães, os tenentes, não representam. Os generais são só super empregados do governo federal. Então, lamento que a condução dessa CPMI chega nesse ponto, apesar que eu respeito muito o senhor, o Arthur Maia, e a forma que o senhor vai buscar conduzir, mas infelizmente vai ter momentos que o senhor vai se ausentar e o Cid Gomes, que é aquele cara do trator que estava indo para cima do pessoal da Polícia Militar, é ele que vai conduzir. O cara que estava em cima de um trator, indo para familiares da polícia, em cima da polícia, é o cara que vai conduzir os atos da CPMI. E eles ainda questionam a participação de pessoas da direita, falando que eles são investigados no STF. Eles questionam isso como se eles, por serem investigados, já não poderiam participar do processo da CPI. Mas lá no MST, lá na CPI do MST, eles assumem publicamente que são membros do MST e querem fazer parte da CPI do MST, onde também investiga quem financiou o MST, quem financia. 4 deputados lá se auto-intitulam membros do MST e estão lá. Então, assim, presidente, não é uma camiseta que vai impedir a gente de participar, de falar. O regimento ele tem que ser até mais justo nesse quesito, de querer falar, olha, o deputado Abílio está de camiseta, não pode participar. Mas o passeio não permite calça jeans, o passeio não permite outros parlamentares vir do jeito que vem. Só a camiseta não é um critério para impedir. Muito obrigado, deputado. Com a palavra, o último orador inscrito, o senador Girão. Muito obrigado, presidente Arthur Maia. Lhe cumprimento aí pela presidência de uma... Que missão o senhor vai ter, hein? Que missão.
a sociedade, que eu considero nesse momento, ela está um pouco triste, porque não pela sua presidência, nem posso dizer aqui pela relatora, nem pelos vice-presidentes, mas ela está triste porque esperava, logo nessa abertura, pelo menos uma imparcialidade no aspecto, presidente, não de sua pessoa, repito, mas do governo, que não queria de jeito nenhum que essa comissão existisse, fez de tudo para que ela não ocorresse e veio ocupar, na última hora, as posições de todos ali os membros, para poder, de uma certa forma, construir, ratificar uma narrativa que já é oficial. Então o senhor tem essa missão árdua, estaremos aqui para lhe ajudar, porque a confiança no senhor é muito grande, o senso de justiça, essa palavra é muito importante. Nós queremos pacificar esse país, ninguém aguenta mais briga por causa de política. E nessa primeira sessão a gente já vê a questão sair um pouco da técnica nos discursos que foram feitos. E isso deixa as pessoas que estão nos acompanhando agora, familiares de pessoas presas injustamente, que chegaram até depois. Eu estive pessoalmente, tanto na Colmeia quanto na Papuda, e disse, poxa, a gente precisa ter um mínimo de equilíbrio aqui. E eu quero lhe solicitar para que essa CPI seja técnica, para que essas sub-relatorias sugeridas pelo delegado Ramagem sejam feitas, e ele tem razão, por quem apostou desde o começo, é justo, por quem apostou desde o início nessa CPMI que subscreveu. É o mínimo que a gente pode fazer para equilibrar o jogo, para que essa CPI tenha uma legitimidade e vá buscar reescrever a história. Exatamente, se teve gente de direita, de esquerda, infiltrado, de governo anterior, de governo atual, que nós chamemos aqui. Agora eu vou fazer o último pedido para não ultrapassar o tempo que o senhor me deu. A gente precisa aumentar o número de sessões. Sabe por quê? Porque senão vai demorar uma encarnação inteira. Só na próxima a gente vai poder chamar as pessoas que temos que chamar aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senador Girão. Não há mais nenhum orador inscrito. Eu quero esclarecer que na próxima reunião a nossa relatora apresentará um plano de trabalho e também nessa reunião, claro, a julgar pelo plano de trabalho que nós acordemos aqui, nós teremos condição de avaliar justamente essas questões que foram colocadas. Se há necessidade de fazermos mais de uma reunião semanal, se for o caso, e esse debate tem que ser aberto, da mesma forma que essa possibilidade de subrelatorias. Então, tudo isso será discutido junto com a apresentação do plano de trabalho na próxima reunião. Conforme já foi adiantado pela Secretaria, os requerimentos somente poderão ser apresentados por membros da comissão e deverão ser protocolizados por meio do CEDOL para membros do Senado Federal e por meio do Infoleg autenticador para membros da Câmara dos Deputados. Não havendo nada mais a tratar... Antes de encerrar, eu só queria fazer um complemento, porque eu presidi CPIs, a senadora Lisiane também, e uma CPI com esse porte, uma sessão por semana, é como se ela não existisse. Eu, quando presido CPI, eu abro mão de todas as comissões que participam. Eu abri mão de todas. Sabe, me lembro que na CPI do narcotráfico, você já era deputado, Chico? Também? Assim, nós tínhamos oitiva todo dia. Me lembro que a oitiva de Badam Palhares durou 17 horas, de Delbrando Pascoal mais de 20 horas, e na verdade participavam membros suplentes e quem não participava, a Câmara estava lá, toda, dada a seriedade do assunto, a necessidade do assunto. Então, se essa CPI não tiver pelo menos, e aí eu me refiro me dirijo a nossa querida relatora aqui, Lisiane, que eu gostaria de conversar com ela e o presidente,
nós temos que pensar pelo menos em 3 vezes por semana e com subrelatorias. Porque tem muita gente para ser ouvido, para nós não cometermos injustiça. Se você cria uma subrelatoria que vai, por exemplo, a Papuda ou a Colmeia, e num auditório cria-se uma metodologia de ouvir as pessoas assim, com tempo determinado, para a gente saber, na verdade, quem estava onde, quem estava o quê, sabe? Porque essas pessoas, elas nos ajudam. Porque os familiares delas e amigos têm imagens que ninguém tem. Então não se iludam, porque, por exemplo, eu tenho imagem que ninguém tem. Eu sou uma pessoa que visitei muito, eu posso falar muito sobre isso, e outros também podem ter. Então penso que nós temos que analisar, porque senão a sociedade vai achar que uma sessão por semana foi a melhor maneira para se encontrar, para protelar uma coisa que nunca terá fim. Então, sei da seriedade, até porque já passei 3 dias de oitiva com ela lá no Maranhão, ouvindo um atrás do outro, e gente esperando, e nós ouvindo um atrás do outro, ouvindo o outro, nós estamos experimentados nessa questão. Então, espero que a gente discuta isso juntos, gostaria de participar, para poder propor, para que nós... porque todo mundo que brigou para entrar na CPI, tinha um interesse de estar na CPI. Então, quando você se interessa aí por uma CPI, você sabe que outras coisas vão ser sacrificadas. Você sabe disso. Vossa Excelência, quando aceitou esse acordo de ser presidente, sabia que ia ter que sacrificar outras coisas, até comissões permanentes, né? Até comissões permanentes, para que possa andar aí dentro do prazo previsto. Eu não sei se nós estamos no regimento comum, são 4 meses ou são 6 meses, 180 dias, né? 180 dias, 120, né? São 120 dias com uma sessão por semana, se a gente resolveria isso, e eu acho absolutamente, pela experiência que tenho, que não resolverá. Reconhecendo a propriedade da fala de Vossa Excelência, eu pediria aos senhores deputados que deixemos essa discussão para a próxima reunião. É outra pergunta. Pois não, presidente. Pois não, deputado. Na semana que vem já vai haver uma próxima reunião? O senhor vai informar agora? Não, na próxima reunião, o que nós estamos combinando aqui... Quando será a próxima reunião? Eu vou anunciar a data agora. Na próxima reunião, a deputada Elisiane trará aqui uma proposta de plano de trabalho que será discutida e complementada da forma que o plenário entender melhor. Então, não havendo mais nada para tratar, eu agradeço a presença de todos, convidando para a próxima reunião, que será realizada na próxima quinta-feira, dia 1º de maio, às 9 horas da manhã, aqui nesse plenário. Então, perdão, 1º de junho, 1º de maio já passou, me perdoe a falha. 1º de junho, quinta-feira próxima, às 9 horas da manhã, aqui nesse mesmo plenário. Muito obrigado a todos, gratos pela confiança, e vamos avançar nesse trabalho.